Olá, graças a Deus, não precisamos reclamar de mais nada. Nós precisamos simplesmente divulgar o Evangelho. Você vai entender que o reino de Deus não é comida e nem é bebida. Eu não sei quando você vai entender ou aprender, de fato, que tudo que está acontecendo já foi dito. Jesus predisse antes que tudo isso que está acontecendo, as inversões de valores, as políticas, as rivalidades, as discussões, as guerras, está tudo dito. Sim, irmão contra irmão, reino contra reino, terremoto, peste, fome. Jesus falou ou não falou que isso ia acontecer? O que é que tem na sua cabeça que você não entendeu isso? Eu vou fazer como Jesus disse: de que espírito sois, se não está entendendo? Estamos vivendo uns tempos trabalhosos. Paulo falou disso a Timóteo. Então estamos vivendo tempos difíceis para criar filho, para se aproximar da esposa, para se aproximar dos irmãos, para entender o que é ministério, para entender o que é pastor, para entender o que é membros, para entender até qual é o propósito da igreja na terra. Não é muito valorizado a entender ou a querer concordar ou discordar com as manifestações de pessoas na rede social, guerreando um contra os outros. Tomar a tribuna, em vez de trazer uma mensagem, trazer uma indireta, trazer um machucado, trazer uma ferida, esquecendo do foco e do objetivo. O lutador, quando ele entra no ringue, no campo, na sua arena, ele precisa saber que ele está lutando contra o seu adversário. E ali não está seu pai, nem a sua mãe, de contra ele. Ele tem que entender que ele está lutando contra o seu adversário. E Jesus não mandou a gente forçar ninguém a ser crente. Entre todas as recomendações, a mais interessante e simples é anunciar o Evangelho. As demais coisas ele acrescenta. O que precisamos é só anunciar, não é brigar. Se você faz da rede social um altar, se você faz do púlpito um altar para sacrificar, vamos então anunciar que Jesus Cristo não morreu em vão, que você entendeu a mensagem da cruz. Lembra aquele hino 291? É isso, a mensagem da cruz. Meu Jesus padeceu e por mim já morreu no Calvário. Você precisa entender isso. Não tem nada mais. Não precisamos fazer ou tentar humilhar a um com as suas mensagens e mostrar que temos conhecimento a outros. Não. É perca de tempo. Eu tinha um superintendente que ele dizia assim mesmo, pastor Claudio Lacerda: não. Não precisa disso. Era uma frase muito costumeira ele usar. Não. Não precisa, para que isso? Então eu quero, irmão, que você entenda que você foi chamado para anunciar o Evangelho. Não foi para desmascarar ninguém, para humilhar ninguém e provar que é melhor do que alguém. É só anunciar o Evangelho. Tem repórter que muitas das vezes, ele, em vez de fazer a reportagem, ele transmite ódio, denúncia, faz um monte de coisa.
É só divulgar o evangelho. É reportar o que você lê na Bíblia e transferir para os necessitados e os carentes. Quem são os carentes? Aqueles que não conhecem o evangelho. Se você diz que conhece e age contrário ao que está escrito, você mente. Eu minto. Olhar, você não quer falar porque você tem erro escondido. Vamos anunciar o evangelho. Cuida você da sua vida. E você vai ver que é bem melhor do que você tentar cuidar da vida dos outros. E está escrito, não vos intrometeis em questões alheias. Paulo chama Timóteo com muito carinho e diz, olha, aquele que você viu em mim e ouviu falar de mim, é bom? É nisso que você tem que se ocupar. Dá o mesmo exemplo. Ele não usou tal expressão pregoada, ajustada por mim. Mas leia. E siga em frente. Faça isso. Pregue só o evangelho. Não faça do púlpito um lugar de você ficar rotando. Não faça das redes sociais com aquele boxel. Perdeu o ringue e agora quer dar uma de doente em casa. Não. Lembra que o altar, lembra dos filhos de Eli? Se cuide. Tá bom? Se cuide. Tome cuidado com a sua vida. Tá bom? Deus, ele não está tardando em vir falar com você. Pelo que eu estou aprendendo a conhecer Deus, conhecer a maneira dele fazer as coisas, você vai entender também se você ler Romanos, capítulo de número 8, versículo 31, 32, 30, você vai. Viu? Ele não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou por todos nós. Como então não nos dará também a todas essas coisas? Ele vai usar a gente. Tudo para a glória dele. Mas se você quer a glória para si, fazer o quê? Paulo falou a Timóteo que nos últimos dias os garganteiros, os exibidos, os caluniadores, os orgulhosos, eles iam aparecer. Fanfarrões, tem traduções interessantes. Chega a dar um estalo. Mas 10 minutos que eu gasto com você, falando isso para você, eu espero que você entenda. É só divulgar o evangelho. Jesus não esqueceu de nada. Jesus, o Senhor da minha e da sua vida, não esqueceu de nos orientar em nada. E vem agora os apóstolos deles nas suas epístolas, nos admoestando. Lembrar dos presos como se tivesse preso também. Dos maltratados como se tivesse também maltratado no corpo. E os presos e os necessitados, não é só aqueles que estão na rua, não. Pode estar em casa. Pode estar nos hospitais. Pode estar na delegacia, no albergue. Mas vamos fazer isso? Só divulgar o evangelho. Não prometo que você não tem condição de dar. Você não dá nada. No negócio de dar honra a quem tem honra, você não tem honra nenhuma para dar a ninguém. Já está escrito. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. E a quem honra, honra. É só reconhecer. Certo? Eu costumo fazer algum tipo de ironia quando eu vejo que a pessoa está fazendo-se de desentendido. Eu costumo fazer umas ironiazinhas. Você tem medo de tomar choque? Não coloca o dedo na tomada. Entenda a letra. A honra. Dê honra a quem então, se você chegou e encontrou a pessoa com honra, respeite. É só isso, poxa. Quando você desrespeita alguém pequeno, esse pequeno te derruba. Quando você desrespeita alguém grande, é porque você tem medo dele te derrubar.
Então dê honra a quem tem honra. Não é dar. É reconhecer o direito de cada um. O meu direito começa quando o seu termina. Que nem ordem de chegada. Se você não quer respeitar quem chegou primeiro na fila, você não vai conseguir adquirir respeito. Forte abraço. E eu tô indo embora, mas eu volto. Quem sabe com a ideia, mas lembra o altar. A Bíblia, a palavra de Deus, não é para estar batendo, nem fazer de uso pessoal, não. Ela não é papel higiênico para limpar as suas bostas. Desculpe. A Bíblia é para anunciar a palavra. Viu? Tchau.